tranquila. Mas graças a Deus eu consegui. Eu estou aqui desde 10 para 7, né? Oi, professor. Boa noite. A gente estava tentando, achando que tinha acontecido alguma coisa. Ah, mas aconteceu que eu não consegui entrar mesmo, né? Coisa de Ah, tempo, não, tranquilo. coisa que a gente Obrigada. não tem controle, né? É verdade. Acontece. A internet é assim, às vezes está tudo certo, às vezes a gente, na hora de entrar, a coisa pega. Agora, bom, eu ainda estou com dificuldade aqui. Vocês estão me vendo? Boa Não, noite? professor. Só Não, ouvindo. só ouvindo, né? Só um minutinho. Beleza. Não estou localizando o Zoom, engraçado. Vou sair e entrar de novo para ver se eu consigo. Bom, tá aqui. Boa noite, então. Deixa eu ver aqui. Pronto. Boa noite. Eu estou aqui brigando com o Zoom para dar aula, mas já consegui entrar. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos trabalhando com a epistemologia da psicanálise e hoje nós vamos pensar, né, na grande influência que Aristóteles teve sobre o Freud. O Freud é um neo-aristotélico, é alguém que pensou, né, pensou a ciência a partir de Aristóteles. Então, deixa eu dar uma introdução aqui para vocês. Todo o pensamento científico ele se divide em duas grandes correntes. A primeira corrente, que é chamada de materialista ou realista, ela nasce com Aristóteles. Se você pegar qualquer ramo da ciência, das matemáticas, a física, a psicologia, a história, a medicina, ou ela nasce a partir dos pressupostos de Aristóteles, ou ela nasce a partir dos pressupostos de Platão. Isso vai ser interessante para depois a gente entender a diferença entre Freud e Jung, porque Freud ele é aristotélico e Jung é platônico. Bom, vamos pensar então um pouco sobre o que é uma corrente científica considerada materialista ou realista. A ideia central de uma corrente científica materialista ou a ideia central de uma corrente materialista, né, é que ela parte da ideia de que o sujeito nasce com a mente sem nenhum, sem nenhum pressuposto. A mente nasce sem nenhum conhecimento. Isso é que é, isso é que é um pensamento aristotélico. Então, agora dá para a gente pensar, só que eu estou postando a imagem errada. Eu vou sair dela aqui, peraí. Professor, ainda não está aparecendo nada para gente. Não, mas vai aparecer, só um minutinho, Ah, tá que eu bom. vou ver se.
Engraçado. O professor, Oi. e aí, no caso, Aristóteles era quem dizia que o ser humano nasce como uma folha em branco? Isso é isso que eu estou querendo mostrar para vocês e não estou Ah, com. não, é porque eu lembrei que eu já tinha estudado esse conteúdo. Sim, isso aparece em toda a ciência. Como se você estudar física, vai ter que estudar isso, se estudar matemática, o que for. A ideia, eu estou aqui com o PPT, né? A ideia da tábua rasa é a ideia de uma folha em branco. Não estou conseguindo. A ideia de uma folha em branco, entendeu? Essa é a ideia Agora da. sim. Oi? Fala. Agora só apareceu. Tá. Então, Aristóteles, na verdade, a tábua rasa era uma pedra sabão polida, onde se passava cera de abelha. E aí o filósofo, lá em Atenas, né, ele pegava e um estilete e escrevia naquela cera. Ainda não tinha papel, como nós conhecemos, havia pergaminho, mas era muito caro, né? E não havia quadro, não havia giz, não havia nada. E ele fazia. E aí, Aristóteles parte do seguinte princípio: a pessoa, quando nasce, a mente dela é exatamente como uma folha em branco de uma tábua rasa, né? A tábua rasa era o tipo de quadro que eles escreviam, que era uma pedra polida com uma cera, enfim. Então, essa era a ideia aristotélica, né? Essa era a ideia aristotélica. É muito interessante pensar isso, porque faz muita diferença você imaginar que alguém nasce com o HD, vamos colocar assim, né? Falando em HD em termos de cérebro-mente, faz muita diferença você imaginar que alguém nasce com o HD zerado do que alguém, ou do que pensar que a pessoa nasce com algum pressuposto de conhecimento. Faz muita diferença. Olha só, se eu digo alguém nasce com o HD zerado, com a mente zerada, eu excluo qualquer possibilidade de transmissão genética para traços psicológicos. Então, esse é o pensamento tipicamente, né, freudiano. Esse é o pensamento tipicamente freudiano. É o pensamento de Freud. Ele achava que. Aí é sobre este pensamento que ele vai construir o conceito de inconsciente. Ele vai dizer: olha, a criança nasce com a mente em branco e de 0 a 4 anos serão gravadas as experiências primordiais na mente do bebê, e essas experiências primordiais não só dão origem, mas se constituem no inconsciente da pessoa. Então, Freud tinha uma ideia de que o inconsciente humano estava formado até os 4 anos de idade. Isso porque ele era. Tem um fundo de verdade nisso. Freud era neurologista e ele partia, e ele acreditava, e não acreditava não, isso é um pressuposto, eu preciso ser justo com Freud, né? Isso é um pressuposto é, da
Ele travou para mim aqui. Para mim também. Foi geral. Então, eu mandei mensagem para a Camila, secretária, porque o professor agora não está aparecendo. E aí eu não sei se a gente fica aqui ou todo mundo sai e entra de novo. Deixa eu ver se ela responde. Eu falei com ela no início, quando estava dando problema para a gente entrar, e ela não, nem apareceu. Respondeu não. Eu acho que o Por horário das enquanto, meninas vai até às 19 só, aí a gente não vai conseguir falar com elas agora. É isso mesmo. entendi. A Camila falou isso para mim outro dia. Isso, Verdade. isso. Não é, elas não fazem expediente nesse horário mesmo. Não. Eu acredito que a gente aguarda um pouco para ver se ele consegue restabelecer. É, também. Ah, caiu? Ele começou a aula? Eu Ele entrei agora. começou a aula, aí travou a tela dele e agora ele saiu e ficamos nós. Ah, tá. Ah, mas eles devem tentar, porque que alguém autorizou eu entrar, né? Assim, É, então, quem que vai autorizar ele a entrar? alguém autorizou eu É, entrar. Acho que eu gente, vou ele tá sair. sem. Gente, eu Eu acho que entrei. ele tá sem internet lá. Eu tentei falar com ele aqui e não tá Ah, recebendo mensagem. Eu acho que caiu totalmente a conexão dele. sim, faz sentido. Acontece, né? Mas vamos estudar aqui nós, ué.
Vocês vão falando a experiência de vocês aí. Tem gente aí que é mais experiente, aí, não é não? Ah, tem. Menos eu. Sou experiente só de DNA, data de nascimento avançada. Ah, nisso eu também tô igual. Aí eu fiz programação neurolinguística, mas é diferente, né? Assim, tem algumas coisas assim dos traumas que a programação neurolinguística leva, né? Mas é um enfoque diferente, né? O foco da questão das crenças limitantes, mas assim, são casos diferentes, né? Não é tratamento, né? Então, eles não, é mais daqui para frente do que tratar o para trás, né? E assim, os cursos que eu fiz, eu gostei muito bom do Instituto Náutico, mas eles entregam assim, é, eles te dão uma teoria, você vai e faz, assim, eu acho que me embroma muito, né? E pouco resultado mesmo, que é diferente dessa proposta aqui, da gente fazer as práticas, né? Porque se tivesse, assim, tipo, aula prática para a gente praticar, no caso da programação neurolinguística, as terapias da programação neurolinguística, com atendimento, aí era diferente, né? Mas não é o caso. O legal é você juntar depois, conforme você for estudando, você vai ver que em muitos momentos no trabalho terapêutico, você vai poder usar alguns exercícios da PNL na terapia e que vão ajudar muito os pacientes. É bem legal É, você fazer essa conjunção. na verdade, eu acho hoje as terapias bom é ter todas, né? Que aí você vai. Se tivesse tempo, eu gosto muito de estudar terapia, mesmo porque a gente aprende, né? Assim, pra gente, né? A questão da terapia, assim, desses estudos não é só bom para a gente trabalhar, é bom para a gente, para nós mesmos, né? Para a gente tratar a gente mesmo, os problemas. É verdade, porque conforme a gente estuda, a gente está aprendendo e conforme a gente passa a informação, a gente está aprendendo também. Eu, na verdade, eu só separei porque eu fiz o curso, porque depois do curso eu tomei coragem, assim, da gente falar, não, eu sou capaz, eu vou e tal. Então, de alguma forma, já me ajudou a evoluir em algum aspecto. Exato. Não, qualquer curso eu acho que não é descartado, qualquer conhecimento eu acho que não é E, descartado, em algum momento da sua vida você usa. e me abriu, assim, interesse para aprender mais sobre a mente, né? Hoje eu tô nesse curso, depois eu quero fazer neurociência. Só que neurociência a gente não dá para a gente atender, né? Com a neurociência, porque para atender neurociência tem que ser médico. Aí já não é o meu caso, né? Então é Dá para No diferente. caso, você. tem a neurociência clínica, né? Eu tenho a formação em neurociência, mas é mais voltado para a educação, né? Mas tem a neurociência aplicada também, neurociência comportamental. É bem interessante, mas o que eu vejo é assim, que nós como terapeutas, né, que estamos nos preparando para isso, quando a gente vai pro atendimento, para o sete terapeuta, você vai com tudo, né? Então, toda a nossa bagagem, além de toda a nossa história, né, também, né, a gente leva todo o conhecimento. Então, eu acho que o que a gente tem que analisar, quando você começa um curso, o cuidado é para a gente não começar a querer abarcar o mundo, né? Tem que ter ali, tem que É, delimitar uma linha, né? Já uma linha que a gente quer atuar, né? No meu caso, eu sei mais ou menos uma linha, que é trabalhar com mulheres, né? E mais ou menos nesse sentido. E aí, né? Agregar o que tem a ver ali com aquela linha de uhum, atuação. Porque tem coisa uhum. demais, né, gente? Nossa, tá igual Né? A gente não consegue. E eu fiz, aí, eu fiz um curso, eu sou graduada em administração, né? Eu falei assim, não, mas eu gosto de pessoas, então eu vou direcionar para gestão de pessoas. Aí eu fiz gestão de pessoas, eu fiquei doida, eu falei, não, porque ali o gestão de pessoas, eu falei, para me especializar mesmo, eu vou ter que fazer curso demais para chegar até onde, para ser especialista em alguma coisa. Aí eu desanimei. Mas
Mas tá bom, né? Eu gosto da área de pessoas, né? Mas agora essa área, assim, tá me pegando mais. Eu tô gostando de estudar, né? Então, se eu gosto de estudar, então vou focar nisso e vou tentar me profissionalizar também, né? Para me viver de alguma forma do que eu estou estudando, né? Gisele, Eu depois acho que você é dá muito uma válido. olhada. Sim. Ai, pode falar, Lele. Não, eu ia falar que eu acho que é muito válido, porque eu também estou transicionando. Eu sou administradora de RH e agora eu sou empresária da comunicação visual. E os atendimentos é minha realização pessoal. Eu sempre gostei de psicologia. Quando eu fiz o curso de magistério, eu era muito novinha, 17 anos, foi o meu colegial. E aí eu dei aula infantil, mas eu só tirava A em psicologia, porque era a matéria que eu mais, assim, sabe, focava mesmo. Eu tenho uma irmã psicóloga e eu ia com os amigos dela de faculdade, para os barzinhos, ficar conversando. Só que eu fiz administração, né? E aí agora eu estou me realizando. Ai, professor voltou. Eu vou repor essa aula de uma forma decente depois, né? Mas hoje é o que a gente tem, é isso que eu tô. A Casa resolveu aqui o problema. A gente estava batendo um papo enquanto o senhor não Tranquilo, estava, foi professor, bom. Trocando tranquilo. experiências aqui, professor. Isso acontece. A Beth ia fazer uma colocação, Beth faz, porque às vezes é válido para todo mundo. Isso. Sim, você que falou que é interessado em neurociência, a Unifesp oferece todo ano uma especialização em neurociência gratuita. No meio do ano eles abrem inscrição. Então segue eles no Instagram, porque eles postam lá e eles respondem na hora, eles são sensacionais. E Olha que vale a legal. pena. Olha, essa eu não sabia, Beth. Eu Mas sou Também vale a pena. caçadora das formações em neurociência. alguém ia fazer alguma colocação aqui no grupo? Então, eu estava explicando que o Aristóteles ele diz que a mente humana nasce sem nada e que depois é preciso colocar alguma coisa, escrever alguma coisa nela, e Freud se baseia nisso para criar um conceito do inconsciente. Então, o que seria o inconsciente freudiano? O inconsciente freudiano é constituído da repressão de todas. Eu estou com o slide pronto, depois eu vou postar no grupo, mas é que eu estou com medo de mexer aqui e alterar qualquer coisa, então vamos deixar assim. Que é um slide que eu já dou há muito tempo, PPT que eu já uso há muito tempo. Eu atualizei, inclusive. Então, veja bem, tudo aquilo que o bebê viveu até 4 anos, aos 4 anos, sofre um processo de repressão natural, e esta repressão natural reprime todos os sentimentos, todos os desejos, todos os afetos e todas as memórias. Isto é o pensamento de Freud, não é? Vamos deixar isso bem claro. E aí eu estava dizendo que quando caiu aqui, que tem um fundo de verdade, porque ele era neurologista e sabia-se já na época dele que a pessoa nasce com os neurônios ainda em formação. Então, veja bem, o bebê, a partir da terceira semana de gestação, começa a se formar o sistema nervoso central. Mas os 100 bilhões de neurônios aproximados, que cada bebê nasce, mais ou menos 100 bilhões de neurônios, as células, prestem atenção, não é uma questão funcional. Eu já ensinei isso aqui, o que é funcional, o que é estrutural. As células ainda não estão prontas para funcionar plenamente. Então, por exemplo, num bebê, para vocês, eu vou dar um exemplo bem prático, né? Num bebê Só um minutinho, professor. Ô, Gisele, você tem que fechar seu microfone. num bebê de 0 a 4 anos, ele não tem, por exemplo, a função executora, ainda não está completa. Ele pode completar muitas tarefas, mas é necessário que, quando você disser para ele fazer uma tarefa,
você o ajude a completar. Por exemplo, um bebê de 1 ano, ele faz birra, ele se joga no chão, aí a mãe fica gritando para ele levantar. É muito mais fácil ela pegar na mão dele e levantá-lo. Se ela pegar na mão dele e levantar, ele levanta. Se ela ficar gritando, ele não levanta, até porque ele vai ficar assustado com os gritos e ele ainda não tem a capacidade de fechar o arco da sinapse e completar uma tarefa. Então, eu fico revoltado quando eu vejo na rua, na praia, nos jogadores públicos, as mães gritando com bebês, como se bebês fossem miniaturas de adultos. Então, veja bem, os neurônios eles vão estar prontos para funcionar aos 4 anos, mas eles só estarão maduros aos 21. Por isso que jovem faz tanta coisa que, bom, todos nós fizemos, né? Coisas que depois você olha para trás e fala, mas eu fiz isso, né? Então eles vão estar psicologicamente completos aos 21 anos. E aí Freud ele associou o amadurecimento do neurônio com o inconsciente. Agora, o conceito de repressão em Freud, ele é um conceito, eu já falei aqui, né, que a gente até já divagou sobre a necessidade da repressão, mas ele é um dos conceitos mais difíceis da gente entender, porque a repressão ela não ocorre, quando a gente fala em repressão, a gente associa a repressão policial, a repressão do pai, a repressão da mãe, a gente associa a repressão da violência, a repressão física, mas a, a repressão ela é muito mais simbólica do que física. Ela é mais psicológica do que física. A repressão, por exemplo, ela pode ocorrer, ela não precisa nem ocorrer, ela pode ocorrer, por exemplo, por meio do olhar. Se a forma como a mãe olha, o pai olha, né, o cuidador olha. Então, Freud vai observar que a criança, ela realmente vive um processo de repressão. E esta repressão de todo este conteúdo, todo o conteúdo reprimido, é que ele conceituou de chamar de inconsciente. Bom, o que a gente hoje pode dizer que é verdadeiro? Aí, dialogando, como eu falei para vocês, a minha aula, eu já não tenho mais a capacidade de dar uma aula freudiana completa e junguiana completa, porque eu dialogo com outras áreas, como a neurociência, por exemplo. Então, por isso que eu chamo de epistemologia, eu não estou dando a psicanálise clássica, eu estou dando os conceitos principais e de onde eles vêm, né? Então, quando a gente pensa nessa questão simbólica, eu acho que ela é muito difícil de compreender, porque muitas vezes a repressão ela vem na própria linguagem e não em um ato físico, num gesto físico, numa violência física. Ela vem nas diversas expressões do rosto, nas expressões corporais, nas expressões linguísticas, nas palavras que não podem ser ditas, nos silêncios, nas coisas que não podem ser pronunciadas. Então, a repressão ela é muito intensa. É óbvio que ela começa com a repressão física. Por exemplo, quando a mamãe está ensinando o bebê a usar o vaso sanitário, e aí a gente acha que é um luxo quando o bebê consegue sozinho ir lá no vaso sanitário e sentar e fazer cocô, né? Já é um luxo. Mas, na verdade, o ato de levar o bebê para o vaso sanitário e ensiná-lo a fazer xixi no vaso sanitário, a fazer cocô no vaso sanitário,
é um ato de repressão. Assim como vestir, assim como cortar o cabelo, assim como dar comida em determinadas horas. Porque o instinto do bebê faz com que ele queira comer toda hora, dormir a hora que ele quiser, acordar a hora que ele quiser, fazer xixi na calça, fazer cocô na fralda. Então, a repressão não é só uma questão. Quando tem violência, é muito pior, não é? Mas a repressão, ela é algo que acontece no contexto da cultura e das relações humanas. O que tem de verdade aí que eu ia falar para fazer o diálogo com a neurociência? É que as matrizes de relacionamentos amorosos dos adultos, sejam homens, sejam mulheres, foram construídos nesta fase. O Freud dizia que de 0 a 4, eu colocaria um pouco mais aí, colocaria de 0 a 7. Então, se você quiser compreender todo o sistema amoroso, de relacionamento amoroso de uma pessoa, você terá que mergulhar fundo nesta primeira infância desta pessoa para saber como era o seu sistema de relacionamento com pai, com mãe, com cuidadores, enfim. O que vocês acham desta afirmação do Freud? Interessante, né? É interessante? Meu filho tem 7 anos e inclusive, esse fim de semana, ele disse que a gente fica brincando, né? Não, e como é que tá suas namoradinhas brincando na escola, né? Para ver como que é. Ele disse assim para mim, não, não quero saber de namorada, inclusive eu não quero casar. Se for para eu casar, eu prefiro pular do rio. Então não vamos falar sobre isso agora não, tá muito cedo. Ah, ele falou assim, é? Ah, é interessante, não é? É interessante, né? Mas veja bem, quando ele disse isso, as expressões do rosto que você fez têm mais efeito da repressão do que o que você falou. Não, mas é lá, quando ele fala, eu fico mais tranquila para ele não ficar pensando nisso, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Faça como vai você, Laura. Tudo bem? Voltei, professor. Não estou dando mais aula na quinta-noite. Seja bem-vindo. Eu só estava conseguindo participar das aulas na quarta, porque às quintas eu dou aula, né? Aí agora eu me livrei da minha carga horária e na quinta-feira estarei aqui. Sim. Mas essas ações de repressão que o senhor citou, elas são comportamentais, elas são sistêmicas, porque elas fazem parte de um conjunto cultural de formação. Então, a Sim. minha pergunta para você é: como se livrar dessas repressões? Ou, uma outra pergunta, que a gente sabe que existem outras formas de construção de Sim. aprendizagem. Sim, pode falar. Mas, mais do que isso, como se livrar dessas repressões ou como construir, porque aí também eu estou partindo da vertente só freudiana, sem entrar na perspectiva da neurociência de que essa ideia da tábula rasa já foi superada, né? Mas, enfim, como a gente, então, acessar esse inconsciente, caso não haja uma repressão? Não, a repressão sempre vai haver, porque é o preço de Sim, seres humanos. ok, mas a minha questão é, a repressão ela é cultural, então ela não tem como não acontecer. Isso, e ela é o preço que nós pagamos para sermos humanos. Andarmos, nos comportarmos como pessoas. Aí, quanto mais educado, mais o processo de repressão foi eficaz. Ok, aí então eu faço uma outra pergunta. É essencial essa repressão para a constituição do inconsciente e o quanto essa repressão favorece na saúde e no desenvolvimento Sim, do ser humano? sim. A repressão ela é necessária para a construção do sujeito humano. É por isso que nós nos vestimos, nós tomamos banho, nós
Tudo em nós é ritualizado. Essa ritualização é fruto da repressão, né? Nós não fazemos tudo o que queremos na hora que queremos ou quando queremos. Então, esse é um ponto muito importante da obra do Freud. Agora, a questão é quando você reprime aquilo que não deveria reprimir, né? Quando a repressão, por exemplo, que aí por isso que ele vai se fixar muito na sexualidade. Quando você há numa fase do desenvolvimento infantil que os bebês, que as crianças descobrem a sexualidade. Só que elas descobrem sem nenhuma maldade. Elas não têm uma noção de genitalidade, de prazer sexual, de desejo. Não. Elas descobrem a diferença, enfim. E às vezes até descobre a existência, por exemplo, do órgão sexual. De repente, numa família onde isto é muito marcado, você pode bloquear o desenvolvimento natural da sexualidade desta pessoa. Então, eu ouvi uma psicóloga, né, a psicóloga que fez mentoria comigo, ela chegou e falou: olha, eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu vou mandar tirar a porta do banheiro para eles não terem privacidade. Porque eu sei lá o que eles podem fazer dentro do banheiro. Eu falei: olha, seja lá o que eles vão fazer dentro do banheiro, é humano. Agora, tirar a porta do banheiro, você vai estar cometendo um ato que não é natural. Banheiro tem porta. O que você vai marcar neste menino, né? O que você vai ressaltar nele, né? Assim, a gente escuta cada coisa, né? Então, eu estou falando, trazendo aqui, né? O outro fala também numa aula, numa conferência, na verdade, fala assim: olha, a roupa é um sinal da repressão. Aí ele fala: pois bem, eu tenho 2 filhos jovens e eu, minha mulher e os filhos, nós ficamos pelados em casa, tomamos banho pelado todo mundo e não achamos nenhum mal nisso. Bem, não vai contra a natureza humana, mas vai contra a natureza das coisas. Entende? Então, é muito difícil você saber eu penso aí, usando o próprio Freud, aí o Freud fala assim: trate a sexualidade e todos os comportamentos infantis como naturais e ensine o que deve ser, eu não vou dizer correto, e ensine o que deve ser humano. Professor, boa noite. Pois não. Estava pensando aqui uma questão. Então, existe a repressão positiva e a negativa também, de acordo com o contexto Perfeito. ali, né, familiar, cultural e tudo mais. Então, para uma pessoa, ela pode chegar àquela repressão positiva e a outra pode ser como negativa. Então, seria isso, né? E aí tem uma outra variável, né? Muito boa colocação. A variável a questão não é nem tanto o que o pai e a mãe fizeram com a criança, é como a criança recebeu o que fizeram. Isso, eu estava pensando por essa linha. E E outra coisa, porque tem uma questão seguinte, para a gente crescer, para fazer tudo, igual o senhor disse, nesse desenvolvimento nosso, tem a repressão, são todos os pedidos. Faça isso, faça aquilo, né? Regras. Mas também tem a negativa, que é aquela que é dita assim. Por exemplo, igual no meu caso ocorreu. Eu, criança, quando eu comecei uma formação de pensamento, quando eu comecei a colocar a minha ideia,
ali, vamos dizer, 10 anos, 11, 12, a minha mãe vinha e falava assim: "Psiu, deixa seu pai falar, pare de falar", entendeu? Aí então me calava. Calava a minha voz, porque tinha que ser a voz do meu pai. Aí eu estou pensando nisso e cheguei à conclusão aqui. Então eu era reprimida, eu Uhum. tinha que me calar, sabe? E nisso que eu não tive uma voz ativa, porque nisso daí que era para eu ter tido voz ativa, ter aprendido a um debate com adultos, a uma discussão, certo? E eu não tive, eu fui calada. Sim, quando crianças não podiam chorar, que o pai dizia engole o choro. Mas, Isso, professor, aham, posso fazer uma pergunta? E Professor, quando... o Felipe tinha levantado a mão. Eu acho que ele Felipe, queria vamos lá. participar já faz um tempinho que ele estava tentando Felipe, falar. vamos lá, Felipe. Vamos lá, o Felipe. Tá por aí? Bom, se o Felipe voltar, eu estou aqui. Quem aqui ia falar agora, depois do Felipe? Professor, eu eu tô aqui. queria... Oi, Felipe, fala. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô, Eu acho que eu perdi a conexão. tá Oi. bom. Sim? Professor, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, que você estava falando da repressão, eu lembrei daquele texto do Freud da conferência que ele deu nos Estados Unidos, que ele deu o exemplo, né, de que estava todo mundo dentro da sala, e aí ele falou como se colocasse uma cadeira fora da porta e ninguém mais conseguisse sair, mas as vozes das pessoas seriam ouvidas do outro lado. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, a gente, quando tem até 4 anos de idade, a gente usa o mecanismo de defesa recalque para jogar para o inconsciente aquilo que a gente quer reprimir. Isso. E essa é isso, não é? E aí, quando É, o Freud fala do retorno do recalcado, ele está falando do retorno daquilo que já está reprimido no inconsciente, que não consegue mais sair para a consciência. É isso? sim, sim. É Tá. isso mesmo. Aqui tem uns Então, o depoimentos recalque. interessantes, né? A Gisele falava aqui que Uhum. beijava na boca e ficava pelada com o vizinho de 6 anos. Sim, tinha comportamentos de descoberta da sexualidade. Tem um caso interessante que a, a mãe pega, duas amigas se encontram, uma vai visitar a outra, uma tem um bebê de 5 anos, a outra tem uma menina de 5, e os dois vão brincar no quarto, de repente as duas mães encontram os dois nus. E aí uma das mães fala assim, seu safado, da próxima vez que você vier aqui, eu vou lhe mostrar uma revista de mulher pelada. Não é a minha filha que você tem que ver. Aí o tempo passa, tal. Elas são muito amigas, dali 15 dias se encontram de novo. Aí o bebê fala: tia, cadê a revista de mulher pelada que você prometeu? Para ele não tinha nenhum sentido de mulher pelada, ele tinha o sentido da diferença. Agora, o grande problema aqui é exatamente o que fazer, né? Por exemplo, vamos colocar aqui: você pega um filho, seja uma filha, seja criança, seja adolescente, descobrindo a própria sexualidade. O melhor comportamento é fingir que não viu nada. Porque é constrangedor tanto para você quanto para ele, tudo que você disser. Né? Então, Professor, oi? há um debate muito intenso hoje, principalmente na área da educação infantil, e agora eu falo como pedagoga, né, como alguém que trabalhou muitos anos nessa área, sobre qual é a melhor fase para você introduzir a perspectiva da sexualidade para uma criança. Uhum. Antigamente, dentro da grade curricular, por volta do que a gente chama de 5º ano hoje, antigamente a 4ª série, você já entrava com a biologia da natureza do corpo humano. Então, as diferenças biológicas e fisiológicas, a questão da sexualidade, né, da constituição de um novo ser vivo, o ato sexual em si, né? Mas por conta, principalmente do avanço da internet, das mídias,
e também dos abusos, né, via internet, e principalmente por conta dessa questão da pedofilia, né, que está muito presente, as escolas estão antecipando, né, esse diálogo, essa Bem construção. colocado. Eu acho que houve uma antecipação das fases do desenvolvimento da sexualidade na humanidade. E aí a minha pergunta para você nesse sentido, pensando numa relação com Freud, o quanto isso é positivo ou negativo na perspectiva. A perspectiva do Freud é negativo. O Freud dizia assim: olha, você só deve responder quanto à sexualidade humana, você só deve responder aquilo que a criança perguntar no entendimento que a criança tiver, e nada mais. Só que eu penso que hoje você tem que tratar. Aí volta novamente a questão dele. Quanto mais natural você tratar a sexualidade, mais fácil fica para acompanhar as crianças e educá-las. Porque não existe mais tabu, né? E aí eu fico. Hoje existem outras formas de repressão. Não é mais a sexualidade. Hoje a repressão está na normatização de tudo. Normatização do sexo, das relações, do politicamente correto. Isso é da linguagem, que alguém quer criar uma linguagem própria para determinados grupos e quer impor esta linguagem para todo mundo. Isto é repressão, não é? Quando você tenta criar modelos. Você hoje tem. Eu acho hoje tem a normatização de tudo o que deve acontecer entre um homem e uma mulher. Então, ou tudo que deve acontecer de sexo, de sexualidade entre pessoas, não precisa ser homem e mulher, mas é tudo normatizado. O Freud iria dizer assim: olha, a repressão só se deslocou da genitalidade para a linguagem. Mas Eu tô continua. Não, eu estou entendendo o que o senhor está falando e estou pensando aqui numa outra perspectiva, mudando a palavra repressão para limite. Então, o senhor está me Eu dizendo que os prefiro a limites palavra, foram tirados. Laura, eu prefiro a palavra limite. Os limites foram tirados Isso. e você está gerando pessoas inseguras, porque os limites Ok, são segurança. obrigada. Agora, como acessar esse inconsciente? Se você ouvir atentamente a pessoa, você vai acessar o inconsciente naturalmente. Mas também você pode acessar por meio do transe, por meio da arte, não é? E por meio do algumas drogas ilícitas fazem acessar o inconsciente. Já que eu atrasei essa primeira aula, eu vou atrasar um pouco a segunda aula. Vou trazer um caso para vocês que eu estou atendendo há 2 anos. Há 2 anos atrás, uma jovem marca comigo e fala, junto com a mãe e a irmã. Ela liga para mim e fala: o senhor hipnotiza? Eu falei: olha, nem sempre. Até eu trabalho com transe, que não é hipnose e tal. Não, mas eu quero ser hipnotizada. Eu falei: então tá bom. O que você quer? Quero marcar uma consulta com você. Aí marcou e veio ela, a mãe e a irmã. E aí ela chegou e sentou e falou assim: ela tinha 23 anos, agora tem 25. Ela chegou e sentou e falou assim: e ela entra, ela tem o corpo de um bebê com 23 anos e se veste como um bebê. Bebê mesmo, os bracinhos de bebê, o rostinho, o rochuchudinho, tudo redondinho, sabe? Aquela coisinha, as sainhas de bebê. Aí ela senta e fala: eu fui abusada. Eu descobri que eu fui abusada, eu tive os flashes de que eu fui abusada pelo pai, e esses flashes que ela teve causou o divórcio do pai e da mãe, e ela veio para que eu a hipnotizasse para ela reviver o abuso e saber em que circunstância aconteceu. Ela está 2 anos comigo e eu nunca fiz nenhum processo de hipnose, nem de transe, nem de nada. Aí o que aconteceu? Essa menina, ela diz para mim: olha, tem realmente
Se ela foi abusada ou não, do ponto de vista da violência, não sei, física, não sei, mas ela foi abusada psicologicamente, sexualmente pelo pai. Porque quando o pai queria castigá-la, bater nela, ele levava ela para lá para baixo, de uma sala vazia, e mandava ela tirar roupa. Isso até 7, 8, 9, 10 anos, né? Você mandar alguém se despir tem uma intenção sexual, né? Se ele consumou alguma coisa, eu não sei. E eu ainda não acho que ela esteja preparada para saber. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esta menina, ela não conhecia nenhum desejo sexual. E para mim, como terapeuta, ter desejo sexual e viver o desejo sexual de alguma forma nesta idade é sinônimo de saúde mental. Isso está no desenvolvimento da personalidade do Freud, do Jung e de todos os grandes teóricos da psicologia. E aí ela dizer para mim, eu nunca namorei, nunca beijei, eu nunca senti nada, nem desejo, nem coisa nenhuma. Para mim foi, nossa. E aí ela trazia uma série de sintomas, não é? Hipocondria, a sensação de presenças, né? Que era lido como presenças demoníacas, essas coisas, né? A própria mãe exorcizava ela, o pai também, enfim. E tinha um comportamento dela muito interessante, que ela coleciona. Eu não sei se vocês já viram, mas tem umas bonecas que são bebês em miniatura, bebês do tamanho de bebês, é um caríssimo, 3, 4, 5, 6 mil reais, porque até o cabelo é de gente mesmo. E ela Ah, bebê trazia reborn. isso, Reborn. e ela trazia isso na consulta comigo, e ela trazia aquilo parametrada de mãe, com o Moisés, com a bolsa, com a mamadeira, né? E ela começou a trazer, e aí me mostrava o bebê, olha aqui, minha filhinha, meu filhinho, e vai, 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 vai. Gente, eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei. Mas ela tirou férias da terapia, foi para os Estados Unidos, eu também tirei férias, tirei um mês de férias. Aí eu voltei, e aí, de repente, ela, nesse processo desses 2 anos, ela perdeu naturalmente, com a ajuda, claro, de nutricionista, mas naturalmente ela perdeu 27 quilos. Aí ela tira uma bela foto, antes de voltar de férias, e mostra a foto, e aí ela fala, Dr. Maspoli, finalmente virei mulher. Eu tive uma das sessões mais bonitas de toda a minha vida de terapeuta com ela, quando ela voltou, porque mudou tudo. Tudo. Ela é uma mulher com 27, com 25 anos de idade para 26 anos. Foi uma transformação, uma metamorfose. Mudou o vestido, mudou o corpo, mudou as roupas, mudou tudo. E hoje a juventude é muito espontânea, não é? Aí ela foi e falou assim: eu virei mulher, mas o mérito não é só seu. Eu vou lhe mostrar de quem é o mérito. Aí abriu a bolsa, tirou um vibrador e me mostrou. Aí falou: finalmente eu senti desejo, tesão e tudo. E eu não quero mais saber de boneca. Não quero mais saber de boneca. Mas também não quero transar tão cedo que eu não estou preparada. Mas agora eu me despertei como mulher, eu vou cuidar de mim para namorar alguém, para ter alguém. Imagina que eu vou gastar meu dinheiro com boneca. Aí ela olha para mim e fala: eu mostrei o vibrador e você não falou nada.
falei, não, para mim não tem nada para dizer, é uma coisa da sua vida íntima, pessoal, enfim. Só fico feliz porque finalmente você sentiu sua própria sexualidade, isso é importante para a saúde mental. Ela fala, doutor, eu venci a repressão, não é? Eu falei, é. Vamos lá, seja lá o que aconteceu com ela, que eu não sei em que momento isso aconteceu, o curso do desenvolvimento da libido tomou o seu curso normal. Aí ela fala assim para mim, e hoje eu vou lhe dizer uma coisa que eu não sei se você vai aceitar, mas você nunca me hipnotizou, não é? Eu falei, não. E nem vai me hipnotizar, não é? Eu falei, não. Eu sabia, desde o primeiro dia que você não ia fazer isso, estava na tua cara. Ela olhou para mim e falou, e sabe de uma coisa, doutor? Se o meu pai me abusou ou não, isso não faz mais diferença para mim. Que ótimo, gente. Então veja que precisa de uma repressão, não é? Mas também não uma repressão que impeça alguém de viver os ciclos da vida, de sair de um para o outro. Então, quando eu acho que a forma mais objetiva de mapear isso é a sexualidade. Mas também, como eu falei que vou entrar um pouquinho na outra aula, mas também preste atenção. Quando uma criança começa a viver uma sexualidade exagerada, fora do tempo, essa criança também provavelmente passou por abusos ou esteve em cenas de abusos. Agora, como isso pode acontecer? Como é que a gente pode dosar isso? Não sei. Depois eu fiquei dias refletindo sobre o meu comportamento com ela, quando ela traz o bebê, né? E ela já tinha passado por 2 terapeutas anteriores, quando ela traz o bebê, a boneca, né? E aí ela traz a boneca, ela fala assim: olha, as minhas terapeutas que me atenderam, elas falaram assim, mas você não tem idade para brincar de boneca. E ela trouxe, e eu falei para ela, nossa, mas são lindas. Como é o nome da boneca? Você amamenta, troca, cuida? Sim, eu tratei E, como professor, ela absoluto. era boneca, né? Ela era boneca. Estava cuidando Isso, da boneca. isso, ela e representava ela, essa coisa essa inconsciente dela que ela cuidava, né? Justamente pelas feridas emocionais dela lá no passado e os traumas do pai. É, Então, essa boneca com ela, essa questão do carinho, e aí devagarzinho o senhor foi acessando isso nela lá no consciente, trazendo à tona coisas que ela foi se revelando depois, ela já foi adulta, né? Ela já trocou, então ela não é aquela boneca mais. e ela falou ontem, numa outra sessão, foi ontem, ela falou, mas é tão bom ter 25 anos. Nossa, é bom demais. Que ótimo. Ela não tinha conexão com as amigas, com as colegas, com os meninos, com a idade, com nada. Então, eu acho que o Freud ele deu uma grande contribuição, né? Agora, hoje é questionável se o inconsciente é formado só até os 4 anos, se são só aquelas experiências, se a tábua rasa ninguém acredita mais nisso, já foi jogado por terra. Mas ele deu uma grande contribuição quando ele escreve sobre a repressão no livro Totem e Tabu e o mal-estar da civilização, quando ele fala que a repressão ela é necessária, mas também ela não precisa ser um ato de violência, né? Para eu, quando aquela mulher diz que vai tirar a porta do banheiro, para mim aquilo era um ato de, para eu, Máspoli, um ato de suprema tentativa de controle da sexualidade dos filhos. É isso mesmo. Como sexualidade é uma coisa essencialmente humana, deve se considerar como natural.
E se tiver que falar alguma coisa com o filho sobre isso, ele tem que provocar, ou você pode falar a partir da sua observação de alguma coisa, mas nunca no momento em que as coisas estão acontecendo. A minha experiência como professora, né, como alguém que foi coordenadora pedagógica há muitos anos, principalmente nessa área de educação infantil, professor, com o meu filho, né? Quando ele chegou nos 10 anos de idade, que iria ter uma introdução na escola desse assunto, eu entendi que seria melhor que ele ouvisse isso dos pais, né, a priori, do que tivesse um choque inicial com uma aula sobre corpo humano e sexualidade. Então, chamei meu esposo e sentei com ele e falei assim, olha, agora chegou a hora da gente introduzir isso, né? Meu Sim, esposo ficou apavorado, como que ele ia fazer isso, né? Eu falei assim, vamos trabalhar, e aí a gente encontrou uma forma pedagógica, ele construiu ali uns videozinhos, mas eu acho interessante porque eu deixei essa tarefa com o meu esposo, a gente fez o diálogo, a construção, ele entrou no quarto, sentou com meu filho, e mostrou para ele tudo, os vídeos, foi explicando. Quando meu filho saiu de lá, eu me lembro exatamente dessa cena. Eu estava na cozinha, terminando ali de colocar algumas coisas na louça, lavando a louça. Ele me abraçou, ele falou assim: Mamãe, é nojento isso. E aí eu dei uma risada, porque eu falei assim: Filho, hoje eu entendo a sua perspectiva, mas um dia você vai achar isso maravilhoso. é isso mesmo, é. Então, por enquanto, tá tudo bem você achar que isso é nojento. E os anos se passaram, meu filho hoje já é um adolescente de 15 anos, e a gente sabe que a mudança, a perspectiva, a cabeça mudou. Mas foi muito importante que partiu de dentro do contexto familiar. Eu penso, eu tomei para mim essa tarefa com meus filhos e com meus netos, né? Como eu tenho 2 meninos netos, com os netos foi até mais fácil, porque nós fizemos roda de conversa à beira da fogueira até de madrugada, e eles, imagina, atual, eles com o caderno na mão, fazendo pergunta e eu respondendo, enfim. Aí a curiosidade, mas também aquilo que eles queriam saber, né? Gente, uma boa noite. Daqui a pouco eu vou entrar na outra reunião. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite para Boa vocês. noite. Obrigada.